esta noite, no Ukraine Today. Negociações de paz em Berlim. O que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky discutiu e o que foi acordado com os enviados especiais de Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff. Resultados de pesquisa intrigantes. Quantos ucranianos estão dispostos a ceder território em troca de um cessar-fogo? O campo de batalha Rússia. A Ucrânia atacou diversos alvos estratégicos nas regiões de Moscou, Belgorod e Rostov. Prazos de ocupação. Por que está crescendo a insatisfação no Kremlin em relação ao chefe do chamado Estado-Maior da Rússia? Ataque terrorista na Austrália. O número de mortos em um ataque armado contra pessoas que celebravam o Hanukkah em Sydney subiu para 15. Tudo isso e muito mais. Agora mesmo. Olá, eu sou o Volodymyr Lobchun e este é o Ukraine Today. Por favor, inscreva-se, curta este vídeo e vamos começar. Começamos com o ataque terrorista na Austrália. O número de vítimas de um ataque armado contra pessoas que celebravam o Hanukkah em Sydney subiu para 15. Os atacantes eram pai e filho, Sajatan Navid Akran. Um dos terroristas foi neutralizado no local. O outro está no hospital agora. A polícia classificou o ataque como um ato de antissemitismo. Nossos sentimentos às famílias e entes queridos das vítimas. E desejamos plena recuperação aos feridos. E, apesar de tudo, feliz Hanukkah para todos que celebram, e até para quem não celebra. Porque o Hanukkah é sobre a vitória da luz sobre a escuridão, sobre força de espírito, apoio mútuo e, de muitas formas, sobre a maturidade de uma sociedade. Mais luz para todos nós, em todos os sentidos positivos da palavra. Agora, para os acontecimentos na Ucrânia e ao redor da Ucrânia. Então, a Ucrânia atingiu vários alvos estratégicos dentro da Rússia. Drones alcançaram as regiões de Moscou, assim como as regiões de Belgorod e Rostov. Há relatos de ataques a usinas termoelétricas, linhas de energia, uma instalação de processamento de gás e uma refinaria de petróleo. No aeroporto Sheremetyevo de Moscou, o chamado Plano Carpete, Kovyor, introduziu uma proibição temporária de decolagens e pousos. Mais cedo, drones ucranianos atingiram um trem de combustível russo na Crimeia temporariamente ocupada. Um depósito de petróleo também foi atacado. Na região de Donetsk, as Forças de Operações Especiais da Ucrânia atingiram uma estação de guerra eletrônica e um centro de treinamento de operadores de drones FPV inimigos. De acordo com o Deep State, as forças russas ocuparam a vila de Tovst, na região de Donetsk, anteriormente conhecida como Tolstoy. O inimigo também avançou perto de Yampiu e em Siversk. Mais detalhes sobre a situação no campo de batalha no relatório. As forças armadas ucranianas começaram a desocupação de Pokrovsk. Em apenas algumas semanas, mais de 15 quilômetros quadrados foram liberados na cidade, e as forças de defesa continuam avançando em seu sucesso. Por exemplo, só nesta semana, a área sob controle das forças de defesa em Pokrovsk aumentou em pelo menos 3 quilômetros quadrados. Hoje, esse número chega a 16 quilômetros quadrados. Assim, de um total de 29 quilômetros quadrados, que é a área total da cidade de Potrovsk. Então, como podemos ver hoje, mais da metade da cidade já está sob o controle das forças de defesa. Ao mesmo tempo, o inimigo não para de tentar avançar nessa direção, como eles gostam de dizer na TV russa, mas na verdade só conseguem resultados negativos. Outra confirmação disso foi um vídeo recente de operadores de drones ucranianos, que aparentemente em um único ataque pararam uma coluna inteira de equipamentos russos nos arredores da cidade. Quando eles queimam de forma tão intensa e brilhante, significa que foram destruídos literalmente em uma única investida rápida. Em outras palavras, eles estavam alinhados, ou seja, foram atingidos enquanto estavam em movimento. E o ataque foi, obviamente, uma ofensiva única e simultânea. Todos os 7 veículos foram atingidos de uma vez só. Mais uma vez, quero enfatizar, isso não é tudo que estava se movendo em direção a Pokrovsk. Isso é apenas o que foi capturado pela câmera desse drone em particular. Ao mesmo tempo, o comando ucraniano observa que a intensidade dos ataques a Pokrovsk está começando a diminuir. De acordo com o comandante-chefe Oleksandr Syrskyi, isso se deve às perdas incríveis sofridas pelas unidades russas. Enquanto isso, as capacidades de mobilização do Kremlin já não cobrem mais as perdas dos ocupantes na linha de frente, que consistentemente ultrapassam 1.000 pessoas por dia.
Ela diminuiu justamente porque, embora os russos estejam, claro, fazendo reagrupamentos e rotacionando seu pessoal, agora eles estão enfrentando a realidade de que as perdas pelas ruínas de Pokrovsk são enormes. Como resultado, eles estão realmente reduzindo a intensidade das operações de combate, especificamente por parte das unidades russas. Além disso, a destruição do inimigo aqui está acontecendo não apenas ao longo da linha de contato, mas também na fase de formação dos grupos de assalto, assim como na destruição dos estoques desocupantes nas unidades de retaguarda da Federação Russa. Só na noite passada foi realizado um ataque na direção de Donetsk, inclusive em Pokrovsk, tendo como alvo os postos de comando da 76ª Divisão Aerotransportada da Federação Russa. Obviamente, as perdas entre o corpo de oficiais, como mencionei, certamente reduziram a capacidade das tropas de serem comandadas de forma eficaz. Novamente, estamos falando sobre a destruição da logística. Isso inclui armazéns, arsenais, munições, equipamentos, tudo que é necessário para a condução do combate. Uma tragédia à parte para os russos está se desenrolando na direção de Kupiansk. Lá, no dia anterior, o 429º Regimento Separado de Sistemas Não Tripulados Aquiles destruiu um tubo que o inimigo vinha usando para infiltrar pessoal na cidade. De acordo com os militares, durante o reconhecimento, eles descobriram um canal logístico incomum, mas de importância crítica. Um cano de gás que o inimigo usava para transferir seu pessoal para a periferia norte de Kupiansk. Era uma rota segura que permitia ao inimigo concentrar forças enquanto evitava o controle de fogo. 3 toneladas de explosivos resolveram esse problema de uma vez por todas. Ao mesmo tempo, a recente visita do presidente Zelensky a Kupiansk deixou completamente desnorteados os propagandistas russos, que há mais de um mês afirmam que a cidade está sob seu controle. Nesse contexto, uma verdadeira histeria tomou conta dos canais russos. Afinal, foi só no mês passado que Putin e seus generais afirmaram pessoalmente que Kupiansk supostamente havia sido tomada. Além disso, isso foi feito quase várias vezes seguidas. Agora, numa tentativa de explicar de alguma forma o fracasso, os Z-bloggers começaram a espalhar informações, obviamente desinformação, de que, supostamente, até 4.000 ex-presidiários, alegadamente armados com equipamento pesado, teriam atacado Kupiansk. Isso já é a agonia escancarada da propaganda russa. E neste momento, mais do que nunca, quero lembrar ao morador do bunker da sua própria declaração. Os eventos significativos que ocorreram em Kupiansk, sem dúvida, inevitavelmente se repetirão em outros trechos cruciais da linha de frente. Talvez não tão rapidamente quanto gostaríamos idealmente, mas a ocorrência deles é absolutamente inevitável. E, no geral, isso realmente se encaixa nos nossos objetivos. Ao mesmo tempo, para desviar a atenção das forças armadas ucranianas do Donbas, o grupo russo se tornou mais ativo no sul do nosso país. Combates intensos estão ocorrendo hoje na direção de Uliápol, mas apesar do aumento de 20% no número de ataques aqui, as forças de defesa continuam mantendo suas posições. Obviamente, a Rússia será forçada a aumentar seus esforços ao norte de Uliápol, na direção de Uliápol. Esta é uma seção-chave para a defesa de todo o distrito defensivo de Uliápol das forças armadas ucranianas. Ao mesmo tempo, lançar uma ofensiva simultaneamente ao longo de toda a frente da 5ª Brigada Separada e de grande parte do setor 36 está se tornando cada vez mais problemático para a Rússia. A dispersão de forças e recursos por uma frente bastante ampla está, de forma objetiva e gradual, levando à diminuição de suas capacidades ofensivas. Ao mesmo tempo, as forças de defesa não deixam de mirar nas unidades de retaguarda da Federação Russa, assim como no cofre militar de Putin. Por exemplo, na noite passada, na Crimeia ocupada, depósitos de óleo e estações de energia estavam em chamas, e a própria península foi alvo de um ataque maciço. Canais públicos russos relataram dezenas de mísseis e drones vindos da Ucrânia. Em particular, o canal Crimean Wind informa que, em Simferopol, um depósito de óleo está pegando fogo perto da estação de energia local. Fotos e vídeos publicados mostram um incêndio de grandes proporções. Além disso, há relatos de sistemas de defesa aérea em operação e explosões em outras cidades da península ocupada, como Feodósia, Saki, Jankoy, Sebastopol, assim como nas proximidades da base aérea de Guardaskaya, nos arredores de Simferopol. Territórios russos também foram alvo de ataques. Canais locais de redes sociais relatam ataques a uma usina de energia em Smolensk e a um depósito de óleo na região de Uriopinsk e Volgogrado. Incêndios começaram nos locais atingidos. Segundo fontes abertas, existem 18 tanques de armazenamento no depósito de óleo da Alfa Oil LLC em Uriupinsk. O local recebe derivados de petróleo de fornecedores, por exemplo, de refinarias ou por transporte, armazena-os em tanques e depois os despacha para entrega aos clientes. Além disso, na noite passada, unidades das forças especiais ucranianas conseguiram destruir um trem inteiro que transportava combustível para os ocupantes na Crimeia.
O ataque foi realizado usando os agora lendários drones FP2. Só nas últimas 24 horas, a Rússia perdeu pelo menos 980 ocupantes, entre mortos e feridos. Desde o início da invasão em grande escala, as perdas totais russas já somam 1.189.470 soldados. Além disso, no último dia, as forças de defesa da Ucrânia destruíram 2 tanques russos, 10 veículos blindados de combate, 64 sistemas de artilharia e dezenas de outros equipamentos militares inimigos. Essa insatisfação está crescendo no Kremlin, direcionada ao chefe do chamado Estado-Maior-Geral da Rússia, Valery Gerasimov. Por quê? Porque ele não conseguiu cumprir os prazos de ocupação de Kupiansk e Pokrovsk. Isso é relatado por representantes do movimento partidário Otesh. Segundo eles, reina o caos nos altos escalões militares da Rússia, já que a situação real nas linhas de frente não tem nada a ver com o que sai da boca do ditador Putin e de seu círculo íntimo. Infelizmente, isso não impede os ocupantes de bombardear cidades e vilas ucranianas pacíficas. As forças de defesa aérea neutralizaram 133 dos 153 drones lançados pela Rússia durante a noite no norte, sul e leste da Ucrânia. Infelizmente, 17 drones atingiram 10 localidades. Em particular, na região de Dnipropetrovsk, instalações de infraestrutura e transporte foram danificadas. Há civis feridos. A Ucrânia está lutando pela liberdade. Apoie o jornalismo independente ucraniano para que possamos continuar contando a verdade sobre a guerra da Rússia. Clique no link na descrição para se tornar nosso patrocinador. Agora é o momento perfeito para se inscrever no canal, curtir este vídeo e compartilhá-lo. Por favor, faça isso. Obrigado. E glória à Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está em visita oficial a Berlim. Lá ele está realizando reuniões com os enviados especiais de Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff. Eles estão discutindo maneiras de acabar com a guerra da Rússia contra a Ucrânia, a recuperação do país e garantias de segurança. Ontem, as conversas duraram mais de 5 horas. O trabalho continua. É importante notar que Kiev já forneceu a Washington sua própria versão de um plano de paz. Ela é baseada no documento promovido pelo presidente Trump, mas com cláusulas removidas que ultrapassavam as linhas vermelhas da Ucrânia, principalmente concessões territoriais. Aqui estão os detalhes. A Ucrânia está reescrevendo e modificando pontos do plano de paz de Trump, focando em questões que são fundamentais para os ucranianos. Zelensky está tentando reescrever o plano de paz de Trump, não rejeitá-lo. O presidente da Ucrânia quer adotar uma postura construtiva em relação à proposta da Casa Branca, sem perder a confiança do seu povo. Nas negociações com os americanos, a Ucrânia assumiu uma posição ativa. Na tentativa de manter o apoio de Washington durante as negociações, Kiev utiliza uma fórmula que os círculos diplomáticos descrevem como "concordamos, mas..." insistem na realização de eleições. A Ucrânia concorda, mas... Houve sinais do ZCO, pessoalmente do presidente Trump, sobre a realização de eleições presidenciais na Ucrânia. Não estou me agarrando ao cado. Haverá eleições se nossos parceiros puderem garantir a segurança. Os deputados estão preparando opções. Como Donald Trump é contra a entrada da Ucrânia na OTAN, Kiev está oferecendo uma alternativa: garantias de segurança na forma de acordos bilaterais, que devem ser aprovados pelos Estados Unidos, pelo Congresso. A segurança deve ser garantida para a Ucrânia, de forma absoluta e inequívoca. E a Ucrânia não vai aceitar nenhum tipo de substituto ou alternativa meia-boca. E não faz absolutamente nenhum sentido esperar ou antecipar um Minsk III ou Budapeste II hoje, neste momento. Uma recusa em controlar os territórios de Donbás sob a administração ucraniana. A Ucrânia e a Europa chamam isso de recompensa ao agressor russo, ao mesmo tempo em que demonstram que as exigências territoriais da Rússia também já se baseiam em hipocrisia. Luhansk e a cidade de Krasnoyarsk, o inimigo, acabaram bloqueados e cercados. Aliás, eu discuti essa questão com os comandantes do grupo responsável. Eles não têm objeção, Andrei Andreevich, nenhuma objeção em permitir que representantes da mídia, jornalistas estrangeiros, entrem na zona de cerco do inimigo. Hoje, a direção de Kupiansk. Nossos soldados aqui estão alcançando resultados para a Ucrânia. Os russos falaram muito sobre Kupiansk. A gente fez isso. Eu parabenizei os caras. Obrigado a cada unidade, a todos que lutam aqui, a todos que estão destruindo os ocupantes.
Hoje é muito importante conquistar resultados na linha de frente para que a Ucrânia possa alcançar resultados na diplomacia, As questões mais difíceis? Nas negociações com os americanos, os líderes prestam uma assistência importante a Kiev. Estados europeus... A Europa entende perfeitamente bem para onde os Estados Unidos estão caminhando dentro do seu novo marco de doutrina de segurança. Acho que a Europa está bem ciente de que nessa configuração específica de desejos ou vontades do presidente dos Estados Unidos, Trump-Ucrânia pode servir como uma garantia de segurança para a Europa. Mas, ao mesmo tempo, a Europa precisa oferecer um apoio importante e, talvez em algumas áreas, até substituir os Estados Unidos para a Ucrânia. Enquanto isso, a Reuters informa que o presidente Zelensky está aberto à possibilidade de a Ucrânia abrir mão de sua aspiração de ingressar na OTAN em troca de garantias de segurança. Da minha parte, eu acrescentaria que a adesão à OTAN é uma garantia de segurança. No entanto, se nossos parceiros ocidentais insistirem que a aliança deve permanecer sem o exército mais experiente da Europa, o ucraniano, e a Ucrânia, por sua vez, sem a OTAN, então Kiev está pronta para ouvir e considerar propostas alternativas. Então, você pode perguntar, como os próprios ucranianos veem a guerra da Rússia, as negociações de paz e as ações de seu presidente? Uma pesquisa realizada pelo Instituto Internacional de Sociologia de Kiev mostra que a maioria, 63%, está pronta para suportar a guerra pelo tempo que for necessário. Apenas 9% acreditam que ela terminará antes do início de 2026. 72% apoiam um plano de paz, com uma linha de frente congelada e garantias de segurança, mas sem reconhecer os territórios temporariamente ocupados como russos. 61% dizem confiar no presidente Zelensky, e apenas 9% querem eleições presidenciais antes do fim da guerra. Economistas na Rússia estão soando o alarme. O dinheiro está acabando. Infelizmente, isso é um processo, e não um evento isolado. Mas é um processo doloroso. O Banco Central está vendendo reservas estratégicas de ouro. As pessoas comuns estão sentindo a crise e ficando cada vez mais ressentidas. Silenciosamente, é claro, para não irritar Putin. Mais informações sobre o que está acontecendo com a economia da Rússia no relatório. A Rússia está entrando no período mais difícil da guerra, e tudo por causa da economia. Decidimos que, de todas as ferramentas disponíveis, essa seria a mais honesta, direta e confiável. Simplesmente seguir em frente com esse aumento. É um aumento temporário, espero, mas ainda assim é um aumento. Putin continua convencendo seu povo de que está com tudo sob controle e que tudo está indo conforme o planejado. Supostamente há sucessos na linha de frente e supostamente a economia está crescendo. Além disso, ele declara com ousadia que a Rússia está pronta para uma guerra com a Europa, se necessário. Mas, na realidade, a situação está longe de ser confortável. Isso foi demonstrado de forma clara na linha de frente pela situação em Kupiansk, na região de Kharkiv. O Grupo Oeste libertou a cidade de Kupiansk. Em outras palavras, é isso, está completamente finalizada. Isso mesmo, a cidade está sob nosso controle. Ao mesmo tempo, Kupiansk não foi capturada. Pelo contrário, as tropas russas lá se encontraram cercadas. E na esfera econômica, o forte aumento dos impostos evidencia claramente os problemas. Afinal, eles precisam encontrar dinheiro em algum lugar para continuar a guerra. O respectivo plano do governo já foi preparado também. Isso é muito importante. Já discutimos isso repetidamente. Em relação ao aumento do IVA, precisamos garantir que nada seja feito às escondidas, que tudo funcione corretamente. Legalmente, e que as receitas correspondentes sejam destinadas ao orçamento. Especialistas concordam que a economia russa está entrando em seu período mais difícil desde o início da guerra em grande escala. A Rússia, que antes era apenas um posto de gasolina, transformou-se em um país que atualmente importa produtos petrolíferos leves. Isso se deve tanto às sanções quanto aos ataques de drones ucranianos, que paralisaram 20% do refino de petróleo russo. O aumento dos gastos militares já não estimula mais a economia, e o déficit orçamentário está crescendo, enquanto a Rússia não tem investimentos estrangeiros nem empréstimos. Nem mesmo a China ajudou. A viagem de Putin à China e seu pedido aos camaradas chineses.
para conceder à Federação Russa um empréstimo de estabilização em yuan terminou em nada. Então, até hoje, a Rússia não tem nenhum mecanismo para captação de recursos externos. E o último fundo que eles usaram para cobrir o déficit orçamentário desde 2022, o Fundo Nacional de Riqueza, agora está quase completamente esgotado. Eles começaram a guerra com 12 trilhões no fundo. Agora restam menos de 2 trilhões no fundo. Putin queria tanto trazer a União Soviética de volta para a Rússia que nem percebeu como arrastou seu país para esse fundo do poço. Você entende qual é o ponto? Por que dizemos que a situação na Rússia é ainda pior? Naquela época, a União Soviética, em grande parte, sobreviveu graças a uma enorme quantidade de empréstimos externos. Então, se você olhar para a tendência... Obrigada. A dívida da União Soviética, nos últimos 7 anos antes do seu colapso, estava crescendo quase de forma exponencial. Hoje, a Federação Russa não tem empréstimos. Ela está isolada dos mercados financeiros internacionais. O colapso da União Soviética não aconteceu por causa de uma revolta, nem por causa de uma revolução, mas simplesmente porque a economia não aguentou. Então, o Kremlin é forçado a aumentar os impostos e elevar o endividamento interno, o que alimenta a inflação. Aumentar os impostos sobre as empresas é basicamente como matar a galinha dos ovos de ouro. Se olharmos com atenção para a situação atual nos setores civis, não militares, da economia russa hoje em dia, é realmente um pesadelo absoluto e completo. Apesar do sistema repressivo, o descontentamento público está crescendo, especialmente nas regiões. Os fundos para as regiões... Putin está simplesmente esmagando os pequenos negócios com seus impostos. Os empreendedores chegaram a pedir para Putin não aumentar os impostos. Mas a crise não afetou apenas os pequenos negócios. Ao longo deste ano, a mídia noticiou repetidamente que grandes empresas começaram a demitir funcionários porque não conseguem pagar seus salários. Somos uma equipe da divisão de Nizhny Tagil da empresa Novolex, trabalhando na obra da terceira fase do depósito Volkovskaya. Construção de uma usina de beneficiamento para processamento de cobre e ferro no local de mineração, a Nadjevsky Volkovsky Gok, perto da cidade de Kushla, na região de Sverdlovsk, onde estamos atualmente localizados. Gostaríamos de informar que esta organização não paga adiantamentos nem salários há 2 meses. Ao mesmo tempo, a Avtovaz, que o Kremlin quer apresentar como o orgulho da indústria automobilística russa, está perdendo seus funcionários. Só desde setembro, a Avtovaz reduziu os salários de 100 mil para 50 mil. Eles cancelaram os bônus e o pagamento de horas extras. As pessoas começaram a sair da empresa e os carros estão sendo produzidos em condições terríveis. Eles quebram bem ali nas concessionárias. O seu quebrou bem aqui na concessionária? Não, ele não quebrou. Acabamento e essa parte, a fábrica simplesmente decidiu não terminar? A crise também afetou um setor tão importante na Rússia como a indústria nuclear. Na região de Ulyanovsk, cerca de 300 operários de uma instalação nuclear entraram em greve porque não receberam seus salários. Eles se recusaram a continuar trabalhando. Ultimamente, desde junho, estamos enfrentando atrasos nos nossos salários. Todo mês o atraso é de 1 mês, às vezes 1 mês e meio. Consequentemente, o atraso é significativo, especialmente para quem está em viagem a trabalho. Anteriormente, trabalhadores da Nagres e da Primory fizeram algo parecido. Eles passaram a noite na instalação e até ameaçaram pular dos telhados. E tudo isso aconteceu porque soldadores, eletricistas e montadores foram obrigados a tomar medidas extremas, protestando contra salários não pagos. E esses são apenas alguns casos entre centenas de outros. O Kremlin está tentando espremer o máximo de dinheiro possível de dentro do país. Por isso, já estão surgindo ideias sobre impostos para quem não tem filhos. Se não aumentarem a taxa de natalidade, que paguem também. Então vão lá e paguem, queridos. O quê? Um imposto para uma velhice decente se você não quiser ter filhos. Não há empréstimos externos. Até o petróleo da Rússia, como em um país posto de gasolina, precisa ser importado. Os especialistas, sem exceção, estão bastante chocados com essas políticas do Kremlin.
O que se pode dizer sobre o estado da economia russa quando o Banco Central anunciou oficialmente que está começando a vender suas reservas estratégicas de ouro? Curiosamente, o clima do povo mostra claramente que eles não estão dispostos a continuar vivendo assim. Segundo os sociólogos, já são 88% dos russos que querem o fim da guerra, mesmo que em 2022 a maioria ainda apoiasse Putin. Mas hoje, todo mundo tem que apertar o cinto. Operários de fábrica, russos comuns e até mesmo os militares. Afinal, apesar dos milhões prometidos por matar na Ucrânia, os soldados russos muitas vezes ficam sem nada. A guerra já não inspira mais orgulho ou otimismo na população. E o Kremlin entende isso perfeitamente bem. Mas será que isso impede Putin de arrastar seu país para baixo e se afundar nessa guerra? Quando falamos sobre a Federação Russa, precisamos entender que o que está acontecendo lá agora é extremamente parecido com o que aconteceu na União Soviética. Isso inclui a ditadura mais sanada. Também envolve um fortalecimento muito sério das forças de segurança e... Então, eu não alimentaria grandes ilusões de que a Rússia vai de repente se abrir amanhã e sair às ruas em um protesto massivo e generalizado, sabe? Por isso, Putin não conseguiu pensar em nada melhor do que garantir sua paz, para evitar protestos ou rebelião. Você sabe qual? Áreas orçamentárias para... O 2026. Na Federação Russa, essas áreas receberam o maior aumento de financiamento em comparação com 2025. A polícia, a Guarda Nacional e a propaganda estatal. Na verdade, em 2026, o financiamento para propaganda aumentou 1,8 vezes. Bilhões de rublos. O Kremlin está aumentando a pressão sobre a população, mas ao mesmo tempo entende que acabar com a guerra ou reduzir os gastos militares não resolverá todos os problemas instantaneamente. Afinal, a economia do país tornou-se dependente da indústria militar. E é aí que o ciclo vicioso se fecha. A paz trará novas dificuldades, enquanto a continuação da guerra levará a crise econômica a um nível sem precedentes. Um país que antes estava em desenvolvimento agora se encontra em uma situação sem saída. Parece que nem o próprio Putin sabe mais o que fazer a respeito, então continua mentindo. E os russos continuam aguentando tudo isso para não irritar o pai czar Putin. Isso é tudo por hoje. Obrigado por assistir. Obrigado pelo apoio. Força aos defensores da Ucrânia, glória à Ucrânia. Não se esqueça de curtir, se inscrever, comentar e compartilhar. Até a próxima!